Graças e paz, amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso Ponte Teológico. Estamos aí para mais uma aula da nossa série Teologia para Iniciantes, né? Já estamos aí quase um ano ministrando estas aulas. Eu acho que você que está nos acompanhando desde a primeira aula, aconselho você a assistir assim em sequência, né? Acho que você já deixou de ser iniciante, mas ainda o título da série chama-se Teologia para Iniciantes, ok? E se você está aqui pela primeira vez no nosso canal, convido a você a se inscrever no nosso canal aqui, ativar o sininho da notificação. Eu sou o pastor Anderson Porto. Estamos aí, de alguma maneira, procurando contribuir com o reino de Deus, compartilhando aí vídeos, dicas teológicas, mensagens, aulas de teologia, amém? Venha fazer parte da nossa família, dê o like, comente aí, principalmente você que já é inscrito já há um bom tempo no nosso canal. Peço a você que nos ajude compartilhando aí este vídeo nos grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, nas redes sociais em geral, né, onde você tiver alguma mídia aí, você possa estar nos ajudando. Outra maneira também de nos ajudar é aqui abaixo no link, nos comentários, nós temos o link do Apoia-se, perfeito? Se você deseja ser um apoiador deste canal, a partir de R$ 5 mensais, né, 5, 10, 15, dentro das suas posses e aquilo que o Senhor Jesus colocar no seu coração, que você possa estar nos ajudando, abençoando esse canal, em nome de Jesus, contribuindo. Você fazendo isso, de imediato vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp que nós temos, e dentro em breve, quando nós batermos a meta financeira que está lá dentro da plataforma, quando você entrar, você vai ver, quando nós batermos essa meta, nós vamos começar a sortear livros de teologia mensalmente para os apoiadores, para as pessoas que estão nos apoiando, que estão no grupo do WhatsApp, certo? Que estiverem, claro, obviamente, ativas também. E mais uma novidade aí do canal, nossa parceria com o pastor Neto Andrade, também aqui no link abaixo, também na descrição, né? Um curso de idiomas bíblicos, hebraico, grego, vem também nesse curso hermenêutica, exegese, poesia bíblica, teologia paulina, né? Um curso aí com o pastor Neto Andrade, que é um mestre, homem de Deus, mestre, saca muito de teologia, de idiomas bíblicos, e no final do curso você vai ter o direito a certificados. Se você comprar esse curso, se você adquirir esse curso, você vai estar, através desse link, você vai estar abençoando também o nosso canal, bem? Então vamos lá. Nós estamos estudando aí, estamos aí quase terminando, quase, né? Estamos estudando o nosso livro do nosso querido Mayan Pilman, um clássico, um best-seller da Editora Vida, o Espírito de Cristo, né? Estamos falando aí sobre o Espírito Santo. Vamos falar sobre o Espírito de Cristo. Diz o seguinte aqui, estou na página 298 para você que nos acompanha. O Novo Testamento introduz a dispensação do Espírito, cumprindo sua promessa de que Deus derramaria o seu Espírito sobre todos os povos, que poria ser o Espírito no coração do seu povo e assim escreveria sua lei em seu interior. Isso seria feito nos dias do Messias, que seria ungido com o Espírito Santo. Por conseguinte, verificamos no Novo Testamento que o Espírito Santo é descrito operando em Jesus Cristo, dentro dele e por meio dele. Os títulos Espírito de Cristo e Espírito de Jesus Cristo indicam uma relação entre Cristo e o Espírito Santo da qual seus discípulos não participam. Por exemplo, não nos atreveríamos a falar sobre o Espírito de Paulo. O Senhor Jesus, desde o princípio até o fim da sua vida terrena, esteve intimamente ligado ao Espírito Santo. Esse relacionamento foi tão íntimo que Paulo descreve a Cristo como um espírito vivificante. O significado não é que Jesus é o Espírito, e sim que ele dá o Espírito. E por intermédio desse mesmo Espírito, ele exerce a onipresença. O Espírito é mencionado em conexão com os seguintes aspectos e momentos críticos do ministério de Cristo. Então a gente, a princípio aqui, nessa introdução, o que o Mayan Pilman aqui diz aqui, eu concordo, né? Porque o Espírito Santo, ele é descrito, tem esse título também, no Espírito de Cristo. Por que de Cristo? Porque tem em Cristo a sua fonte, a sua origem, e o próprio Jesus discursando aos discípulos ali antes da sua assunção aos céus, ele vai dizer que voltaria para o Pai, mas não deixaria os discípulos órfãos, pois enviaria o Espírito. Então, Cristo Jesus está nos céus, diz a palavra de Deus, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 25. Ele é o nosso sumo sacerdote que vive a interceder pelos crentes, pelos santos, certo? E o Espírito Santo veio, né, o seu alter ego, ele veio para habitar nos crentes. Então podemos assim dizer, dentro da economia da Santíssima Trindade, nós podemos dizer que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo,
né? Cristo habita em mim. Isso é fato. Paulo vai confirmar isso em Gálatas 2, né? Cristo vive em mim, Cristo habita em mim. Ué, mas se Jesus está no céu, assentado à direita de Deus Pai, como assim? Sim, ele habita em mim por conta do seu Espírito. O Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, habita no cristão. Isso é interessante, né? Porque 1 Timóteo, por exemplo, capítulo 2, verso 5, Paulo vai dizer que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, homem. Então, a ideia, a figura do Cristo ressurreto ainda é uma figura de um homem que está assentado à destra de Deus Pai. É o filho do homem que, segundo Daniel, é uma pessoa divina. Pois bem, e ao mesmo tempo temos o Espírito Santo habitando na igreja, o Espírito Santo concedendo dons à igreja, o Espírito Santo concedendo dons ministeriais, ou seja, levantando ministérios na igreja. Isso é fantástico, isso é glorioso, né? Então ele vai dizer que o Espírito Santo é conectado, por exemplo, ao nascimento de Jesus, né? Diz assim, o Espírito Santo é descrito como um agente na milagrosa concepção de Jesus. Este relacionou-se com o Espírito de Deus desde o primeiro momento da sua existência humana. O Espírito Santo desceu sobre Maria, o poder do Altíssimo cobriu com sua sombra, e aquele que dela nasceu foi dado o direito de ser chamado Santo Filho de Deus. Para João, o precursor foi suficiente que fosse cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe. Ao passo que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito e no ventre de Maria, e por essa razão recebeu nomes e títulos que não podiam ser conferidos a João. Deus, operando por seu Espírito, é o Pai da natureza humana de Jesus, no sentido de que sua origem proveniente da substância da Virgem Maria foi um ato divino, né? Meus queridos alunos de teologia iniciante, saibam que para, por exemplo, os acadêmicos, maioria nem todos, tá? Porque existem muitos acadêmicos conservadores e ortodoxos. Para muitos estudantes de teologia, professores, mestres, né? Escritores acadêmicos estritamente ligados à academia, ligados ao movimento liberal, ligados à teologia alemã, principalmente, eles não entendem, eles leem a Bíblia e não têm essa percepção como nós, de que a Bíblia é inerrante. Eles entendem que a Bíblia possui histórias fictícias, discursos religiosos que não deveriam ser interpretados literalmente. E a concepção, por exemplo, de Maria pelo Espírito Santo seria mais uma dessas histórias criadas pela igreja, segundo esses teólogos, né? A concepção de Maria seria algo inventado pela igreja, essa ideia de concepção virginal, que o Espírito Santo engravidou Maria, certo? E eles vão além, hein? Só trazendo aqui o fato de que os 4 evangelhos foram escritos depois das epístolas, né? Você sabe disso. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos depois das epístolas. Embora na ordem da nossa Bíblia no Novo Testamento, você vai ver Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, não é isso? Só que, cronologicamente, as epístolas foram escritas primeiro. E você sabe o que eles ficam dizendo para poder ratificar essa posição de que o Espírito Santo não teria engravidado Maria? Eles dizem, por exemplo, que Paulo não toca nesse assunto de concepção virginal. Eles vão dizer que essa ideia é uma concepção tardia da igreja e que Paulo nunca teria ensinado isso e que Paulo nunca teria recebido isso como verdade, porque ele não toca no assunto. Note bem, o fato de ele não tocar no assunto não significa que ele não cria e não ensinava, porque Paulo escreveu muitas coisas acerca de Deus, de Jesus e da igreja, mas ele não escreveu tudo. Então, eu sou conservador, eu sou ortodoxo e eu creio que o Espírito Santo atuou sim no nascimento, vindo sobre Maria, engravidando Maria para que Jesus viesse, né? Uma concepção sobrenatural. E diz mais assim, o efeito dessa intervenção divina revela-se no estado imaculado de Cristo, sua perfeição, consagração e seu conhecimento permanente da paternidade de Deus. Enfim,
O poder do pecado foi destruído e um nascido de mulher era ao mesmo tempo um homem e santo, como também o Filho de Deus. O segundo homem é dos céus, segundo 1 Coríntios 15:47. Ele era de cima, João 8:23. Sua passagem pelo mundo representa a vitória sobre o pecado e os resultados de sua vida foram a vivificação da raça. Aquele que nenhum pecado cometera e que salva seu povo dos pecados teria necessariamente que ser gerado pelo Espírito Santo. Muito bem, o batismo, o Espírito Santo no batismo de Jesus. Vamos lá. Com o passar dos anos, começou uma nova relação com o Espírito. Aquele que fora concebido pelo Espírito e que tinha consciência da morada do Espírito divino em sua pessoa foi ungido com o Espírito. Assim como na concepção, o Espírito desceu sobre Maria. Também no batismo, o Espírito desceu sobre o Filho, ungindo-o como profeta, sacerdote e rei. A primeira operação santificou sua humanidade. A segunda consagrou sua vida oficial. Assim como sua concepção foi o princípio de sua existência humana, também seu batismo foi o princípio do seu ministério ativo. E se você é uma pessoa que lê a Bíblia, que eu acredito que sim, você vai lembrar ali em Mateus capítulo 3, o momento do batismo de Jesus por João Batista, né? Temos ali algo tremendo, sobrenatural acontecendo, né? Temos Jesus no Rio Jordão sendo batizado por João Batista. Temos, a Bíblia vai narrar, vai dizer que o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Note, não foi uma visão. Não foi uma visão. Foi uma manifestação, sim, sobrenatural, uma pomba de forma corpórea, ou seja, foi algo visto, sim, o Espírito Santo veio como pomba. Como? O Espírito Santo não é uma pomba, mas ele veio como pomba, não foi visão, foi de maneira corpórea. Interessante isso, né? E o terceiro elemento ali, ó, veja, o Espírito, o Filho e o Pai, olha a Santíssima Trindade ali, no momento do batismo, né? E o Pai dizendo, este é meu Filho amado em quem me comprazo. E os evangelistas vão dizer, né, que alguns, ao ouvir essa voz do céu, acharam que era um trovão, voz de trovão, tá trovejando. Mas o evangelista vai declarar que era a voz de Deus, confirmando e dizendo que Deus Pai estava satisfeito com aquele início do ministério do seu Filho Jesus. Certo? Ministério. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, conforme Marcos 1,12, para ser tentado por Satanás. Ali venceu as sugestões do príncipe deste mundo, e as quais o teriam tentado a fazer sua obra de uma maneira egoísta, num espírito mundano, em que a ênfase seria a vanglória pessoal e a usar seu poder conforme o curso de ação da ordem natural. Ele exerceu seu ministério com o conhecimento de que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, conforme João 13:3. Sabia que o Espírito do Senhor estava sobre ele para cumprir o ministério predito acerca do Messias, e pelo dedo de Deus expulsou os demônios. Ele testificou que o Pai que estava nele era quem operava as obras milagrosas. Pois é, a tentação ali no deserto durante 40 dias, de Satanás, a pessoa de Jesus, é algo relevante de ser analisado. Por quê? Porque, primeiramente, o Espírito que conduziu, foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado. Aí você vai pensar assim, ué, Tiago diz que Deus a ninguém tenta, capítulo 1, né? Como é que é isso? O Espírito Santo conduziu a Jesus no deserto para ser depurado, digamos ali, porque ele estaria iniciando seu ministério. Toda a visão romântica de Jesus acerca do ministério iria cair por terra ali naqueles 40 dias. Foi realmente um período de preparo de Jesus, de consagração para iniciar o seu ministério. E ele teve, foi necessário, Deus permitiu ele ser posto à prova, né? E a maioria dos estudiosos dizem isso, que Jesus estava sendo tentado ali para que pudesse, né, Jesus estava sendo tentado a iniciar seu ministério dentro de uma perspectiva política, sim, mundana. Interessante isso, né? Tanto é que quando Jesus leva Jesus ao alto do pináculo, numa das tentações, e mostra, né, do alto pináculo, e diz assim para Jesus, assim, se você se lançar daqui até abaixo, né, está escrito que Deus dará ordens aos seus anjos para vir te livrar. Né, Satanás ali citando um salmo, certo? Você sabe disso. Aí Jesus vai
vai refutá-lo, né? E estudiosos vão dizer, olha só que interessante, que havia, tá? Havia um ensinamento, uma ideia que circulava entre os rabinos e alguns do povo, de que quando o Messias surgisse, olha só, quando o Messias surgisse, a confirmação de que ele era o Messias seria esse Messias subir no alto do templo de Salomão e se lançar lá de cima, de modo que ele não morreria, ele não cairia, não se esborracharia ali embaixo, pelo contrário, haveria um livramento, uma ação sobrenatural de Deus para livrá-lo. Veja, havia esse conceito. E Jesus sabia que essas coisas, que esse conceito também estava no imaginário popular e alguns rabinos ensinavam. Jesus sabia disso. E veja a sugestão de Satanás. Se és o filho de Deus, você vai se lançar. Lança. Porque está escrito. Satanás ainda cita a Bíblia, né? Para poder dar uma credibilidade à sua sugestão, né? Porque está escrito, porque né, você é o Messias, já que você está acreditando, você diz que é o Messias, não é isso? Você não entende, você não acredita que seja o Messias? Então vamos ver. Lança daqui abaixo. Os rabinos dizem que quando o Messias surgisse, ele teria a confirmação diante dos olhos das pessoas que ele não morreria, ele cairia lá embaixo, ou antes de cair, anjos viriam e o livrariam de alguma maneira. Então Jesus sabia desse conceito satânico, mentiroso, e Jesus refuta, né, Satanás com a própria palavra de Deus. Então note, Jesus, para iniciar seu ministério, ele também teve a presença do Espírito Santo, porque ele foi ungido e foi conduzido, né, ao deserto para ser tentado Satanás pelo Espírito Santo. Olha que interessante. O Espírito na crucificação. O mesmo Espírito que conduziu ao deserto e o sustentou ali, também lhe deu força para consumar seu ministério sobre a cruz, da qual, pelo Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus. Hebreus 9,14. Ele foi para a cruz com a unção ainda sobre ele. O Espírito manteve diante dele as exigências inflexíveis de Deus e o inflamou de amor para com o homem e de zelo para com Deus, para prosseguir em sua missão, apesar dos impedimentos, da dor e das dificuldades, e para efetuar a redenção do mundo. O Espírito Santo encheu-lhe a mente de ardor, zelo e amor persistentes, os quais o conduziram a completar seu sacrifício. Seu espírito humano estava de tal modo imerso no Espírito de Deus e elevado por ele, que vivia no eterno e invisível, e portanto pôde suportar a cruz, desprezando a vergonha, conforme diz Hebreus 12, verso 2. E é verdade, irmão. Jesus, ele fez o que fez, ele conseguiu ir até o fim, nos amar até o fim, morrer na cruz por nós, porque ele tinha o Espírito Santo. Ele foi ungido com o Espírito Santo. E eu, você, só conseguimos fazer o que fazemos para Deus, para o reino de Deus, para as pessoas e para o Senhor, justamente por causa do Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo, ele não suporta. Você não suporta. Tenho pena de pessoas que tentam fazer a obra de Deus, que tentam se aventurar na obra de Deus, na carne, na força do seu braço. Por quê? Porque a obra é feita no Espírito e pelo Espírito. Certo? A gente precisa de orientação o tempo todo do Espírito Santo. Senhor, devo seguir esse caminho, devo fazer isso, não devo fazer. O Espírito Santo me revela como pastor. Uma das coisas que eu mais peço ao Senhor é discernimento, né? O dom de discernimento, que é concedido pelo Espírito Santo, para poder cuidar das pessoas, para avaliar quem está mal intencionado, quem está bem intencionado. Pois bem, é o Espírito Santo que nos sustenta, é o Espírito Santo que nos permite passar o que a gente deve passar, é o Espírito Santo que nos dá força para continuar, rejeitando as ofertas, os manjares deste mundo, para cumprir com o propósito de Deus. É o Espírito. Mais do que nunca, nós precisamos depender do Espírito Santo, né? Ressurreição. O Espírito Santo na ressurreição de Jesus. Diz aqui, o Espírito Santo foi o agente vivificante na ressurreição de Cristo, conforme Romanos 1,4 e Romanos 8,11. Alguns dias depois desse evento, Cristo apareceu aos seus discípulos, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. João 20, 22. Essas palavras não podem significar o revestimento de poder pelo qual o Senhor, antes da sua ascensão, mandou que eles esperassem. Alguns estudiosos creem que
sopro foi meramente um símbolo daquilo que havia de ocorrer 50 dias depois. Eu concordo. Isto é um lembrete do Pentecoste vindouro. Outros creem que nesse ato algo de positivo foi concedido aos discípulos. Né? Uma comparação com Gênesis 2,7 indica que o sopro divino simboliza um ato criador. Mais tarde, Cristo é descrito como o Espírito vivificante ou que dá vida, conforme 1 Coríntios 15:45. Outros estudiosos também acreditam que no momento que o Senhor Jesus sopra sobre os discípulos, João 20, de 2, acreditam, já no final do Evangelho de João, acreditam que eles estariam ali sendo regenerados. É uma interpretação forçada. Por quê? Porque se você voltar no tempo, você vai ver logo no início do ministério de Jesus enviando os discípulos, 70 discípulos, para pregar o evangelho, para curar enfermos e para expelir demônios. Diz a palavra de Deus que os discípulos retornam muito alegres, muito felizes, você conhece esse texto, dizendo: em teu nome, mestre, nós expelimos demônios, nós estivemos curando enfermo, foi maravilhoso, que lindo. Aí Jesus falou assim: vocês devem se alegrar, não porque vocês estão expulsando demônios, tá? Porque estão curando enfermos, mas principalmente porque os vossos nomes estão escritos nos céus, estão arrolados nos céus. E pelo que eu entendo, o nome de uma pessoa só pode estar escrito no céu, arrolado no livro da vida, se ela for regenerada, se ela for salva, certo? Então, a ideia de que Jesus sopra ali sobre os discípulos, eu entendo nessa perspectiva de muitos estudiosos, que ali foi um símbolo daquilo que eles haveriam de receber lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, certo? E quanto ao Espírito Santo como Espírito vivificante na ressurreição, é interessante, porque diz lá em Romanos 8:11, Paulo vai dizer que quem ressuscitou a Cristo Jesus foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus, é poderoso, é vivificante. E isso é fantástico. Então, o que eu aprendo aqui? Da mesma maneira que o Espírito Santo ressuscitou a Cristo, o Espírito habitando em nós é a garantia da salvação, a garantia de que um dia também poderemos ser arrebatados, a garantia de que, caso a gente não seja arrebatado, a gente morra, é a garantia de que seremos ressuscitados. Isso é muito legal, né? Saber disso, né? Diz mais aqui. Os 11 discípulos seriam enviados ao mundo para cumprir o novo comissionamento, a fim de continuar a obra de Cristo. Em si mesmos eram incapazes para tal missão, assim como um corpo inanimado é incapaz de efetuar as funções de um homem vivo. Daí, inferimos a necessidade do ato simbólico de dar a vida. Assim como a humanidade antiga recebeu o sopro do Senhor Deus, também a nova humanidade recebeu o sopro do Senhor Cristo. Se aceitarmos que nessa ocasião houve uma verdadeira concessão do Espírito, devemos lembrar, porém, que não foi a pessoa do conselheiro que foi comunicada, mas a inspiração de sua vida. O Dr. Westcott frisa a distinção entre o dom da Páscoa e o dom do Pentecoste desta maneira. O primeiro corresponde ao poder da ressurreição e o outro ao poder da ascensão. Isto é, o primeiro é a graça vivificante e o outro a graça de capacitação. Bem, aí você vê, o Westcott foi um grande pregador anglicano do século XX, grande comentarista bíblico. Westcott. Se não estou equivocado, Westcott. Ou um grande manuscritólogo também, tem esse nome. Mas enfim, se eu não estiver aqui fazendo confusão aqui, mas ok. Ele faz distinção desse sopro para o Pentecoste. Como eu falei aqui, eu acho que o primeiro ali, o sopro ali, é um ato simbólico, né? O Pentecoste foi, de fato, algo prático, foi a experiência pentecostal de fato. A ascensão. Observe os seguintes 3 graus na concessão do Espírito a Cristo. Número 1. Em sua concepção, o Espírito de Deus foi, desde aquele momento, o Espírito de Jesus, o poder vivificante e santificador, pelo qual ingressou em sua carreira de filho do homem, pelo qual viveu até o fim. Número 2, com o passar dos anos, Cristo começou uma nova relação com o Espírito. O Espírito de Deus veio a ser o Espírito de Cristo, no sentido de que descansava sobre ele para exercer seu ministério messiânico. Número 3, depois da ascensão, o Espírito veio a ser o Espírito de Cristo, no sentido de ser concedido a outros. O Espírito veio para habitar em Cristo, não somente para suas próprias necessidades, mas também para que ele o derramasse sobre todos os crentes. Confira João 1,33 e observe especialmente as palavras descer e permanecer.
Depois da ascensão, o Senhor Jesus exerceu a grande prerrogativa messiânica que lhe foi concedida, enviar o Espírito sobre os outros. Portanto, ele concede a bênção que ele mesmo recebeu e desfruta, como também nos faz coparticipantes com ele mesmo. Assim é que lemos não apenas acerca do dom, mas também da comunhão do Espírito Santo, isto é, da participação em comum do privilégio da bênção de ter o Espírito de Deus concedido a nós. Você sabe que a palavra comunhão é o termo koinonia, e koinonia no grego significa participar ou compartilhar, né? Então ele diz algo interessante aqui, ó. Assim é que lemos não apenas acerca do dom, mas também da comunhão, da koinonia do Espírito Santo, da participação em comum do privilégio e da bênção de Deus, do Espírito de Deus concedido a nós. Então, quando nós dizemos que nós devemos buscar koinonia, comunhão com o Espírito Santo, é isso. É buscar esse compartilhamento do privilégio do Espírito de Cristo habitar em nós. É um privilégio. Porque quando o Espírito de Cristo habita em nós somos guiados pelo próprio Deus, né? Paulo vai dizer que nós ou podemos andar no Espírito ou podemos andar na carne. E quando temos a comunhão, a koinonia do Espírito em nós, então compartilhamos, né? Participamos de todos esses privilégios dessa comunhão, desse fato de ser morada do Espírito Santo de Deus, né? E para a gente fechar aqui, diz assim, não se trata apenas da comunhão dos crentes uns com os outros, mas também com Cristo. Eles recebem a mesma unção que ele recebeu, como a unção preciosa sobre a cabeça de Arão, que desceu sobre a barba e até a gola das suas vestes. Todos os membros do corpo de Cristo, como reino de sacerdotes, participam da unção do Espírito que emana de sua cabeça, nosso grande sumo sacerdote que subiu aos céus. Aleluia! Então vemos aí essa ideia do Espírito de Cristo, que é um título interessante. Espírito de Cristo. Por que Espírito de Cristo? Porque é o Espírito que emana e tem na pessoa de Jesus a sua origem, a sua fonte. Então o Espírito Santo tem esse título, né? O Espírito de Cristo. Na próxima aula nós vamos falar sobre o Espírito Santo na experiência humana. Amém? Deus abençoe. Não esqueça de dar um like, compartilhe esse vídeo, seja um apoiador e até a próxima.